Graça e paz, Caio, tudo bem? Boa noite. Graça e paz, tudo bem, pastor? E você? Tudo bem. Tá, meu som tá tudo bem aí? Tá tudo bem, sim. Tá Você me bom. escuta bem? Aham, também escuto bem. Tá tudo certo então. Amém. Então deixa eu fazer uma introdução aqui pra gente começar, tá bom? Então, pessoal, vocês que estão aí, boa noite, sejam bem-vindos. Para vocês que vão assistir depois também, sejam bem-vindos. O nosso tema hoje, o que a gente quer falar é sobre o cristão e a igreja, né? Nós vivemos num período de muitas mudanças nesse sentido, né? E muitas pessoas hoje em dia já trazem dados, né, mostrando que existem mais evangélicos que não participam de igrejas, que não congregam igrejas, do que evangélicos que congregam. A gente está passando, de fato, por uma mudança muito grande, então, na forma de se fazer igreja. Então, na tentativa de trazer de volta essas pessoas que se foram, né, de congregar, que pararam de congregar, muitas igrejas elas têm sido pragmáticas e vendido resultados. E dessa forma, então, as igrejas que procuram de fato uma verdadeira membresia, elas acabam ficando cada vez mais para trás nesse aspecto aí, se a gente for colocar então. Então, em primeiro lugar, tem um número de desigrejados muito grande no Brasil e no mundo. Depois nós temos as igrejas pragmáticas, as neopentecostais e as pentecostais. E só lá depois nós vamos ter, então, os cristãos, de fato, que entendem o que é congregar, né? É baseado nisso, então, que a gente quer trazer uma visão cristã sobre a igreja e sobre o próprio cristão e o seu envolvimento, então, com a igreja local, né? Então, nós vamos falar sobre isso e mostrar que existe saída, né? Existe saída porque algumas pessoas acreditam que a igreja vai acabar daqui a alguns anos, nesse ritmo que ela está indo, né? Nesse ritmo de desigrejamento e de megas igrejas crescendo. Mas a igreja de Jesus Cristo não vai acabar. Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Então, quem sustenta a verdadeira igreja é Jesus. E nessa noite, então, nós vamos falar sobre essas marcas da verdadeira igreja e marcas de um verdadeiro cristão. Então, eu até queria, Caio, propor que a gente pudesse se ater, você trabalhar um pouco mais para nós as marcas de um verdadeiro cristão e eu trabalhar aqui as marcas de uma verdadeira igreja e a gente vai alternando palavras nisso, né? Então, tem sido uma coisa que eu tenho estudado há muitos anos, desde que eu comecei a ser plantador de igreja, né? Que é a questão de uma igreja saudável, né? Então, eu leio muito sobre plantação de igreja e queria falar sobre algumas coisas imprescindíveis, coisas que uma igreja de verdade tem que ter. Se não tiver, não é igreja, tá bom? Pessoal, então sejam bem-vindos aí. Eu quero então passar para o meu irmão Caio, né? Nós somos aqui da Igreja Batista Reformada Ados, né? Nós servimos a igreja juntos ali e estamos felizes por fazer essa live hoje. Caio, seja bem-vindo aí, faça suas considerações. Obrigado, pastor. Boa noite, então, a todos os que estão nos acompanhando, a você que vai assistir esse vídeo posteriormente. Como o pastor José Carlos disse, o nosso intuito aqui é nós falarmos sobre a relação entre igreja e cristão. É improvável, eu diria até impossível, a gente colocar um cristão fora de uma igreja. Não tem como você falar que é um cristão sem estar firmado numa congregação, numa igreja. E o pastor, ao longo do nosso estudo de hoje, da nossa live aqui, ele vai colocar o que é uma igreja para que nós entendamos, né? Não somente acharmos que igreja é uma denominação, ou uma placa, ou um prédio, ou um lugar específico. Mas o cristão verdadeiro, ele tem que estar pautado, sim, numa congregação. É, é do, é do agrado de Deus, é da própria ordem de Deus que nós congreguemos, né?
Então, uma pessoa que se diz cristão, mas tem repulsa por estar junto de outros cristãos, em louvor, em aprendizado da palavra, em se ajudar uns aos outros, não pode ser considerado um cristão. Então, como o pastor aí bem informou, eu vou mais aqui me ater pelo papel do cristão, enquanto o pastor vai formalizar o que é a igreja e o papel da igreja. Então, assim, na minha primeira fala, pastor, eu queria dizer que é impossível um cristão ser cristão sem estar firmado numa igreja. É impossível, né, ser um cristão sem ter uma congregação, sem ter em quem se apoiar, com quem conversar e sem congregar. Como o próprio Salmo 133 vai dizer que é agradável os irmãos estar juntos, né? Ó, quão suave e agradável é estar unidos os irmãos, né? E isso é agradável a Deus, isso é feitio de Deus. Quando Deus fez o homem e olhou Adão ali e disse, não é bom que o homem viva só. Ali não era só apenas ele se retratando sobre uma companheira em um casamento, mas retratando sobre uma sociedade, sobre os seus filhos, né? Sobre algo que nós precisamos uns dos outros. E a Bíblia é repleta de versículos onde vai exaltar isso, né? Tiago vai dizer, orai uns pelos outros. Paulo vai dizer em Tessalonicenses, né? Consolai-vos uns aos outros. Então, não se pode ser cristão estando sozinho. Aquele que diz ser cristão, mas tem repulsa pela congregação, por estar unido a outros cristãos, ele não é cristão, ele nunca nasceu de novo. O cristão, ele tem vontade de estar perto de outro cristão, de falar de Cristo, de aprender de Cristo, de louvar a Cristo. Então, esse é o nosso intuito hoje e nós vamos tentar aqui passar alguns princípios pautados na palavra de Deus para a gente ter essa noção da relação igreja e cristão. Pastor, então, para começar, não sei se o senhor me permite fazer uma pergunta. O que seria igreja? Né? Porque muitos pensam que igreja é uma denominação, é um prédio, é uma placa, é um templo, ou é uma reunião. O que seria igreja pautado biblicamente? Sim. Bom, então a palavra igreja no original grego, ela é eclésia, e eclésia significa tirados para fora. Ali a gente se lembra da oração sacerdotal de Jesus pedindo para que Jesus então guardasse os seus, né? Então tem isso, a igreja é um povo tirado, né, do mundo, mas que ainda vive no mundo como forasteiros. E outra palavra muito ligada à igreja é koinonia, que é comunhão, né? A igreja, então, como você bem falou, ela precisa de comunhão para existir, né? A igreja, então, é um povo separado, é um povo regenerado, que é tirado, então, dessa forma, desse sistema mundano de se viver, para que eles possam, então, agora, por meio dessa comunhão, dessa comunidade, né, se fortalecerem mutuamente para que eles consigam influenciar o mundo, né, e não se tornarem insípidos. Porque, como disse Jesus, o sal, quando se torna insípido, só serve para ser pisado pelos outros. E nós somos sal nesse mundo e luz aqui nessa terra. Eu entendo que muitas pessoas hoje em dia têm parado de congregar porque apontam os erros das igrejas. E a maioria das igrejas tem muitos erros, erros fundamentais. Toda igreja tem erro, né? Então, aqui é sem tratar de placa de igreja, mas toda igreja tem erro. A questão é se esses erros são essenciais ou se são erros, né, que são secundários. Como a gente diz, com relação à fé, nas coisas essenciais nós temos unidade, nas coisas secundárias nós toleramos, nós, né, temos compaixão dos irmãos, porque ninguém é perfeito. Então, a gente sabe que tem muitos problemas, mas eu queria então começar elencando dentro dessa comunidade, dessa eclésia, né, dessa família, que de fato
a igreja também é uma família, né? Uma família da fé formada. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, no verso 10, que nós devemos fazer o bem, principalmente os da família da fé. A igreja é uma família, né? Então eu queria dizer algumas características para que uma pessoa possa definir uma igreja, porque existem pessoas buscando um local para congregar, mas não tem muito bem as bases de definição. O que eu devo olhar para ver se essa igreja é um bom lugar para congregar? A maioria das pessoas, por exemplo, se é um casal jovem, elas olham se uma igreja tem jovens casais. Se é um casal que tem filhos, olha se tem um berçário bacana na igreja. Então, essa é uma forma equivocada, no meu ponto de vista, de se olhar, né, uma igreja para se congregar. O primeiro ponto marcante, eu queria até citar um livro, recomendar um livro para leitura, que é o livro do Mark Dever, que é 9 marcas de uma igreja saudável. Né? Esse livro é fundamental, todo cristão deveria ler, 9 marcas de uma igreja saudável, do Mark Dever. Ele vai dizer que a primeira coisa que um cristão tem que olhar quando ele vai escolher uma igreja para ele congregar é se essa igreja tem pregação expositiva. Porque se a igreja tiver pregação expositiva, ela tem o que é central no quesito igreja. Aí, então, ele vai se referir lá a Atos capítulo 2, no verso 42, que as pessoas estavam reunidas em comunhão com a igreja, não é, em torno da doutrina dos apóstolos. Então, o que é a pregação expositiva? A pregação expositiva, de fato, é a forma mais fiel de se pregar a palavra, principalmente no Brasil, em que as pessoas leem muito pouco, têm muito pouco tempo de devocional, leem muito pouco a Bíblia sozinhos em particular. Uma igreja com pregação expositiva vai ensinar as escrituras para os irmãos, vai ensinar de fato como ela é. Então, a pregação expositiva é fundamental para que uma igreja seja saudável. Igrejas que têm só pregações temáticas, pregações de campanha, pregações disso, daquilo, só congressos disso e daquilo, não ensinam as escrituras. Simplesmente é um engodo que vai envolvendo as pessoas para que elas fiquem enredadas em festas, em festividades e tudo mais. Não estou dizendo que não se pode usar a pregação temática, claro que se pode, mas a pregação expositiva, né, sem dúvida nenhuma, ela é a melhor. Então, se nós temos uma ferramenta tão boa, como um amigo meu disse para mim, se nós temos uma calculadora e podemos usar ela para fazer cálculos, né, por que nós vamos usar aquelas ferramentas antigas lá, igual as crianças usam? Eu esqueci o nome lá daquele negócio de passar as bolinhas para baixo. Por que a gente vai usar aquilo, né, se a gente tem a calculadora? Então, a pregação expositiva é a calculadora. Nós temos a melhor ferramenta para ensinar as escrituras para os irmãos. Então, para você que está procurando uma igreja, não caia nesse engodo de procurar uma igreja com pessoas da sua idade, isso e aquilo. Veja se tem pregação expositiva. Pregação expositiva é o pregador lê o texto, ele explica o texto e ele aplica o texto à sua vida. Cara, então eu queria passar para você aí, para você falar para nós algo com relação aos cristãos, então, relacionados a uma verdadeira igreja, né? Exato. Então, assim, você foi bem feliz na sua colocação. De fato, hoje as pessoas, ao procurarem uma igreja, elas primeiro procuram aquilo que é cômodo a elas, as suas necessidades, não espirituais, mas necessidades cotidianas, né? Por Exatamente. exemplo, será que essa igreja é próxima à minha casa, né? Eu vou procurar uma igreja próxima à minha casa porque eu não quero me locomover muito. Eu vou procurar uma igreja que seja tenha ar-condicionado, tenha comodidades, tenha estacionamento, ou seja, está tudo fora como se isso fosse um atrativo para atrair pessoas, mas você foi perfeito aí no sentido de que a igreja ela tem que ter a palavra de Deus, tem que ter a doutrina, né? Como você citou Atos, as doutrinas dos apóstolos, a doutrina bíblica. Uma igreja que não tem doutrina, que não ensina doutrinas,
não se pode chamar de igreja. É um encontro de pessoas, menos igreja. Então, para um cristão, ele está firmado em uma igreja, ele tem que buscar primeiramente a Deus, a palavra de Deus. Eu vou me reunir com pessoas que têm o mesmo propósito de buscar a Deus, de crescer espiritualmente e de buscar aprendizados oriundos da palavra de Deus. Então, assim, o que acontece muito hoje das pessoas não se agradam de uma igreja e constantemente mudam e não fixam o pé, é muito voltado a essas particularidades e pouco voltado à doutrina, né? Então, assim, as pessoas, na verdade, elas não entendem o que é a igreja. Um cristão, para entender o que é a igreja, primeiramente ele tem que entender o que é ser um cristão, o que é estar pautado dentro da doutrina cristã, é nascer de novo, né? Então, assim, aquele que não nasceu de novo, ele não pode congregar numa igreja, ele vai simplesmente ser um visitante, vai ser um espectador de algo, né? Tem pessoas que eu vejo e falam assim, não, eu vou na igreja tal hoje, porque tal pregador vai estar lá e eu gosto muito dele, ele me faz rir. Né? Outro vai, não, eu vou lá porque eu gosto da palavra dele, me acalma, me traz um ânimo para o meu dia, ele sempre é motivacional. Então, assim, as pessoas estão procurando tudo menos o que é correto, o que é doutrinário. Sabe por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela, na verdade, ela nos é uma espada, como Jesus diz. Eu não vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer a espada, né? E a palavra certa, vinda da doutrina correta bíblica, ela, na verdade, ela muito mais nos agride no sentido de nos consertar, de nos repreender, como Paulo escreve a Timóteo, né, que toda escritura é apta à repreensão, né? Então, assim, ela nos repreende, nos corrige e nos coloca no caminho certo, no caminho espiritual. Mas as pessoas hoje, elas não querem serem corrigidas, não querem ser repreendidas. Elas querem ter o seu ego inflado, elas querem ouvir coisas boas, de que tudo vai dar certo, de que elas vão vencer no mundo, né? Não é vencer espiritualmente, é vencer no mundo. Então, acho que o problema principal do cristão na igreja começa internamente. E como o homem, ele naturalmente é tendencioso a terceirizar a culpa, isso nós vemos desde lá do Éden, quando o pecado entra na história da humanidade. O homem ali, quando Deus o pergunta, você comeu do fruto? Ele não responde nem que sim, nem que não. Ele já acusa o outro, né? Não, foi a mulher que me deu. E a mulher a mesma coisa, foi a serpente que me enganou. E nós sempre temos essa tendência de terceirizar a culpa, de terceirizar as causas que nos afligem. Então, muitas vezes, eu não estou pautado numa doutrina correta, e aí eu terceirizo a culpa ao pastor, terceirizo a culpa ao irmão, terceirizo a culpa ao prédio ou a qualquer outra coisa, menos ao meu pecado que está dentro de mim. Então, é por isso que muitos cristãos ainda não congregam de fato, não firmam pé de fato, porque não entendem o que é ser cristão. Não nasceram de novo. Essa é a verdade. Então, assim, nós vemos muitas igrejas abrindo todos os dias denominações, placas novas, igreja tal do nome tal, e outra igreja evangélica tal, assembleia tal. Ou seja, mas na verdade ninguém está ali doutrinando de fato o cristão. Não estou aqui falando que a igreja A ou B ou C está correta ou incorreta, não é isso. Mas eu falo que o próprio erro doutrinário é causador de várias denominações. Se a gente for fazer um estudo, lá no Brasil, mais de 5.000 denominações. Como uma classe evangélica pode ser unida, sendo que há tantas denominações, né? Então, assim, é complicado, pastor, mas nós devemos voltar às Escrituras, voltar ao início, voltar à base, voltar à verdade, que é a Bíblia. Se eu conseguir voltar à base ali e entender, pela ação de Deus, o que é ser cristão, com certeza nós entenderemos o que é ser igreja. Agora eu queria perguntar para você, pastor,
Muitas vezes nós vemos ali pessoas que vão à igreja, principalmente pessoas que buscam a igreja em momentos de aperto em sua vida, em momentos de angústia. Isso, de forma alguma, é errado. Pelo contrário, um dos papéis da igreja é receber essas pessoas. Mas nós vemos pessoas sempre buscando a igreja no momento de dificuldade. E nós sabemos, como a palavra diz, as coisas são transitórias, né? Ora nós estamos, vamos dizer assim, aflitos, ora nós estamos bem, humanamente falando. E essas pessoas acabam que depois que conseguem algo, negligenciam a igreja e não entendem o papel que elas, como cristãs, têm na igreja. Então eu queria que o pastor falasse um pouco de qual é o papel real de um cristão. Agora nós estamos falando daquele cristão, pastor, que entendeu o seu papel, que nasceu de novo, que foi lá, não na igreja, mas pela palavra e pela ação do Espírito Santo, nasceu entendendo que é pecador e colocou toda a sua esperança em Cristo. Então, esse cristão que entendeu, que é um cristão, vamos dizer assim, regenerado, como o senhor falou na sua primeira fala, qual é o papel dele em uma congregação? O que fazer? Agora que eu sei que eu fui regenerado, eu olho à minha volta, na minha cidade, no meu bairro, na minha rua, como eu posso congregar? O que eu devo fazer? O que eu devo procurar, pastor? Qual o Sim. tipo de igreja que eu devo procurar? Então, essa pessoa agora, né, entendendo, primeiro reforço o ponto que eu falei, de uma igreja que tem pregação expositiva, essa pessoa deve entender o papel da membresia, né? Membresia é uma palavra perdida no século XXI, infelizmente, né? E membresia é algo fundamental nas escrituras. Porque quando nós falamos de comunidade, de eclésia, né, a comunhão dos santos, nós estamos falando então de um ajuntamento de pessoas. E esse ajuntamento de pessoas precisa ter funções. Se essas pessoas não tiverem funções, elas vão cair numa grande confusão. E Deus não é Deus de desordem, Deus é Deus de ordem e decência. A gente encontra então em Romanos, no capítulo 12, a palavra de Deus dizendo que aquele que tem o dom de servir, que sirva, aquele que tem o dom de administrar, que administre. Nós temos ali também em Efésios capítulo 4, no verso 11, os dons ministeriais, né? Aqueles que foram dados a apóstolos, né? A missionários no caso, aqueles que foram dados a pastores, mestres, evangelistas. Então, cada um vai fazer parte, né, desse corpo de Cristo que vai se formar, né? E aí Paulo vai usar muito bem o exemplo do corpo humano, dizendo que cada um dos membros, mesmo os menores, eles têm uma função muito importante, né? E cada um deve cumprir essa função. Quem é mão, cumpra a sua função de mão. Quem é um olho, cumpra a função de olho. Quem é um dedo, cumpra a função de um dedo. Então, entender o que é uma membresia, entender o que nós devemos fazer dentro de uma igreja para que ela se desenvolva de forma saudável, é fundamental. E a gente não encontra isso, Caio, porque hoje em dia nós temos essa mentalidade mercantil. As pessoas passam na porta das igrejas, se a igreja estiver cheia, a pessoa diz, ali tá bom. É igual restaurante, né? Você vai no restaurante e tá vazio, você já desconfia. As pessoas, elas levaram essa mentalidade para as igrejas. Se a igreja está vazia, não, tem alguma coisa errada ali, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A verdade é que as pessoas estão buscando a igreja nesse estilo fast food, né? De simplesmente ir sem entender, então, o seu papel nessa missão da eclésia, nessa missão da membresia. Então, todo cristão que entendeu a regeneração, como você mesmo me fez a pergunta, pastor, aquele que entendeu a regeneração. O cristão que entendeu a regeneração, ele vai buscar o seu papel e a sua função no corpo de Cristo. Como eu vou servir o corpo de Cristo? Como eu vou servir a igreja onde Jesus é o cabeça? Onde Ele é o Senhor da minha vida,
Como que eu vou servir? Qual é o talento que ele me deu? Porque algum talento foi dado. Alguns receberam mais talentos, outros menos, mas todos receberam talentos. Qual é o dom ministerial? Qual é o dom de serviço que o Senhor me deu? Como eu servirei a igreja? Então isso é fundamental. Eu queria só bater num ponto que você falou, que é a questão de que os cristãos, quando vão procurar uma igreja, eles precisam ter ali pregação expositiva. Primeira coisa, tem que ter pregação expositiva, porque se você for numa igreja e toda igreja vai ter problema, mas se tiver pregação expositiva, você já vai estar já vai estar bem avançado, né? E é uma igreja que tem que ter teologia bíblica. E o que é teologia bíblica? O pastor, ele prega expositivamente a partir da Bíblia. O que a gente encontra hoje, Caio, as pessoas elas pegam, por exemplo, livros do Augusto Cury, aí tem lá os 5 pontos para se melhorar a ansiedade, e a pessoa simplesmente vai lá e faz uma pregação em cima de um livro de autoajuda, de psicologia. E aí põe os versículos, aí ele coloca lá, respire mais fundo, aí a pessoa vai lá e vai colocar lá, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos. Então, o que se tem é essa mistura, mas tem que ter pregação bíblica. E pregação bíblica é eu tirar as aplicações, né, do próprio texto. Então eu leio o texto, eu entendo o contexto do texto e tiro a aplicação lá do texto. Então o que a gente tem hoje em dia são o quê? Pessoas que querem ser líderes de igreja que estão preocupados em formar em psicologia, pessoas preocupadas em formar em áreas das ciências humanas, em sociologia, antropologia, para se tornarem pastores melhores, para entender as pessoas. Mas como que elas querem servir a igreja, né, debaixo da filosofia humana, sendo que o próprio apóstolo Paulo disse que a gente vai às pessoas não no nosso conhecimento, não na nossa sabedoria, né, mas em fraqueza, temor e tremor. E eu escolhi, como Paulo disse, saber só Jesus Cristo entre vocês, porque Jesus Cristo é fundamental e ele é que de fato vai trazer, né, tudo que nós precisamos. A conversão vem pela pregação da fé. E como eles ouvirão se não há quem pregue? Então tem um monte de lugar que parece que é a igreja, que está aberto, e parece que estão falando de Jesus, mas lá eles estão falando de um Jesus que não é o Jesus bíblico. É o Jesus antropológico, é o Jesus humanista, né? É o Jesus psicológico, é o Jesus administrador, é o Jesus, coach e tudo mais. Então, aí tem um problema sério. Então, para mim passar para você de novo, as pessoas precisam entender o que é conversão. Porque se as pessoas não entenderem o que é conversão, elas vão cair nesses engodos. Um cristão regenerado não cai nesses engodos, não consegue ficar numa igreja como essa. Não tem como. Então ele, de fato, como é um cristão regenerado, ele tem fome e sede da palavra. Então ele não consegue ficar sem se alimentar daquilo. É como eu disse, ele pode estar numa igreja que vai ter problemas, mas se ele está sendo alimentado, né, ele está no centro, no auge, na primícia da igreja. Então, um cristão regenerado não aguenta viver sem comida, essa é a verdade. Então, a gente precisa voltar a esse entendimento e, infelizmente, o que a gente tem é, como eu disse, como você mesmo citou, muitas pessoas realmente buscam a igreja quando estão sofrendo, e é verdade, e nós acolhemos, mas nós damos comida. A gente não dá paliativo, não. A gente não dá anestesiazinha local, passado, a gente dá comida, né? E quem é regenerado de verdade vai continuar recebendo essa comida e vai continuar crescendo na fé. Então, eu vejo que as pessoas precisam muito voltar a entender o que é ser um cristão nascido de novo, porque essas pessoas não têm dificuldade de ficar numa igreja que prega a Bíblia. Eles não estão preocupados se a igreja vai chamar um pregador famoso, eles não estão preocupados se a igreja tem o melhor louvor da cidade. De fato, eles estão ali voltados para pregação bíblica, eles estão se importando em ser alimentados espiritualmente,
porque sem alimento espiritual a gente cai de fraqueza, né, Caio? É verdade, meu irmão, é verdade. Então, de fato, os cristãos hoje, eles são, a maioria cristão nominal do que realmente um cristão verdadeiro. Se você fizer uma entrevista hoje com os brasileiros em questão, aí deve sair um número lá, nossa, o Brasil hoje, mais de 50% da população é evangélica. Bom, é um dado, né? Agora, se você for aprofundar nesses 50%, desses 50%, quantos de fato estão pautados no que de fato a Bíblia diz ser um cristão, né? Na missão de ser um cristão. Eu talvez seja um cristão, professo, porque acredito na pessoa de Jesus. Jesus viveu lá 2000 anos atrás, ele de fato morreu e tudo, e eu creio nisso e ponto, e me refiro como um cristão, me intitulo como um cristão. Mas ser cristão não é isso, né? Ser cristão, de fato, é nascer de novo, é morrer para o pecado, é se arrepender todos os dias e, de fato, viver para Deus, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, assim, um papel que eu vejo do cristão hoje para a igreja é muito mais ele se firmar dentro da sua própria casa. A gente às vezes pensa que, por exemplo, eu sou cristão, agora eu sou membro de uma igreja, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir para o louvor, eu tenho que ir ser um pregador, eu tenho que, sei lá, ser um evangelista, ir na rua, pegar. Nem sempre. Eu lembro de um texto de Martinho Lutero, quando um sapateiro chega a Lutero e pergunta, né? Lutero, o que eu devo fazer? Aí Lutero responde para ele, vá lá, faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. E você vai estar glorificando a Deus nisso. Então você, que de fato é um cristão, está numa igreja, seja primeiramente cristão dentro da sua casa, dentro da sua corporação, do seu trabalho, da sua companhia, da sua empresa, né, do seu emprego. E seja um cristão onde você for, porque Cristo habita em você. Não é só uma vez por semana, num horário específico. Você, se é cristão, você é cristão o tempo inteiro. E isso vem pela palavra, como você falou, pastor. Se eu não for alimentado diariamente da palavra, eu não consigo ter essa noção. Mas muitos vão ter contato com a Bíblia, a sua Bíblia que fica em casa, só no dia do culto. Né? Hoje é domingo, é dia de ir na igreja. Aí vai lá, cadê a minha Bíblia? Onde que ela está? Aí vai lá e pega a Bíblia e nem abre, não tem contato com a palavra de Deus. A esses eu não considero cristãos. Então o papel do cristão na igreja, ele não vai somente dentro da comunidade ali das pessoas que se reúnem no culto. Ele vai principalmente e prioritariamente dentro da sua casa, né? A própria palavra nos diz o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha casa está perdida, a minha casa está conturbada, né? Então, primeiramente, eu tenho que ser cristão dentro da minha casa, dentro da minha família, entender qual é o meu papel em Cristo de pai, de marido, entender qual é o papel de Cristo da esposa, da mãe, do filho. Então, isso é muito bom. Em Efésios, Paulo vai falar muito disso, né? Dali do capítulo 4 em diante até os 10, ele vai falar do papel do marido e da esposa, do papel dos filhos com o pai. Essa relação é que vai se sustentar como cristão. Não adianta um cristão ser um frequentador de banco de igreja, se dentro da casa dele ele não é cristão, se no trabalho dele ele não é cristão. Então, o papel do cristão, na verdade, é levar a Cristo. E isso ele vai levar onde ele for. Então, assim, o que eu vejo muito, pastor, às vezes, as igrejas elas são mal faladas pelos ímpios, por aqueles descrentes, pelos incrédulos, justamente por causa dos bodes que estão infiltrados no meio das ovelhas, por causa do joio que foi plantado no meio do trigo. Né? É como Paulo vai lembrar do Antigo Testamento e escrever lá em Romanos 2,
falando para os judeus que o Deus dos judeus, ou seja, o Deus verdadeiro ali, ele era blasfemado pelos pagãos por causa deles. Porque eles não correspondiam, as suas ações não correspondiam com Deus. Então, muito se vê escândalo hoje em igreja, muito se vê... Esses dias mesmo eu tive um grupo que a gente tem aqui, um irmão, uma pessoa lá que ela está chateada com as denominações, chateada com as igrejas, todas as igrejas não prestam, mas é muito mais por conta de uma desilusão com algumas denominações do que outra coisa. Agora eu quero dizer o seguinte, como o pastor disse, toda a igreja vai ter erro, toda. Nós somos seres humanos, nós somos pecadores, nós somos falhos, né? Nós não somos justos por nós mesmos. Vai ter erro, sim. Às vezes o pastor vai estar mal-humorado, às vezes o presbítero lá vai estar, às vezes o pregador vai estar, parece que apático na sua palavra, mas a gente não pode olhar para essas coisas, né? Nós temos que olhar para Cristo. Mas é claro que a gente tem que discernir também, como o pastor falou, se aquela denominação, aquela igreja ali, de fato, está tendo doutrina, está tendo algo que vem da Bíblia. Mas nós não podemos olhar para o homem. A palavra diz lá em Isaías 45, olhai para mim e sede salvos. Olhar para Deus, nós temos que olhar para Deus. Ao olhar para Deus, nós como cristãos mesmo, se o pastor aqui que cometeu um erro, eu tenho total autonomia de chegar e falar, pastor, está assim, assim, assado. Vamos fazer da mesma forma com o que ele tem, da mesma forma como o irmão tem, porque nós somos um corpo. O pé depende da mão, a mão depende do olho, o olho depende do nariz e assim por diante. Né? Como o pastor falou, voltando lá para 1 Coríntios, quando Paulo vai falar que cada um é um membro, o corpo não vive sem o dedinho mindinho. Corta o seu dedinho mindinho para você ver a dificuldade que você vai ter durante o dia. Então não há membro insignificante, nem membro maior do que o outro. Todos são importantes. Mas essa importância começa dentro da nossa casa. Você que é mãe e é cristã, coloque o seu filho como um alvo da palavra, como alguém que você vai moldar para crescer e não se desviar daquela doutrina. Coloque o seu marido em oração, coloque a sua mãe, o seu pai, os seus colegas de trabalho, fale de Cristo onde você trabalha. Né? Então, ou seja, como Lutero fala para aquele sapateiro, que o ofício dele era fazer sapatos, vá e faça o melhor sapato que você puder. Então, é isso que nós temos que fazer. Né? Nós servimos a Deus todo o momento, todo momento. E então, assim, pastor, queria fazer uma outra pergunta. Por exemplo, se eu estou numa igreja e eu vejo algo errado com a igreja, de acordo com o crivo da palavra. Eu estou aqui analisando a palavra e eu estou vendo que há algo errado ali, seja na liturgia da igreja, seja no comportamento ali dos membros, ou até mesmo no comportamento dos seus líderes. Qual é a minha função como cristão, ou qual é o meu dever como cristão numa situação como essa? Ótima pergunta, Caio, que eu já ia até entrar nesse tema, que é um tema também pouco falado, que é a questão da disciplina eclesiástica, né? E a palavra de Deus diz que os irmãos têm essa função de exortar uns aos outros, né? Exortação é amor, ao contrário do que se tem hoje em dia. Redefiniram muitas palavras, né? Muitas palavras foram redefinidas de uma forma ruim, mas exortação é amor, né? Leais são as feridas do que fere, né? Melhor do que o inimigo que multiplica beijos, diz lá em Provérbios. Então, se um cristão, dentro da minha comunidade, ele está cometendo algum erro, né? Eu devo fazer como Jesus ensinou ali em Mateus 18. Eu devo chegar até ele e mostrar o erro que ele cometeu. Se ele não se arrepender, eu devo levar outra testemunha comigo. Se ele não se arrepender, leva mais uma testemunha. Se não der certo, você vai e apresenta para a igreja. No caso, para que assim haja a disciplina. Né? A questão da excomunhão, que foi tão
demonizada, né, há alguns anos atrás, ela aconteceu. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, ele ordenou a excomunhão daquele homem que se deitava com a mulher de seu pai e não se arrependia do seu pecado. Paulo disse, entreguem ele a Satanás, quem sabe assim, né, Deus não tenha misericórdia da alma dele, destrua o corpo dele, tenha misericórdia da alma dele. O nosso papel é exortar as pessoas. Uma igreja que não tem exortação, uma igreja que as pessoas ficam ofendidas quando elas são exortadas, é uma igreja que não entendeu o evangelho. Então, o que a gente tem hoje, esse mamão com açúcar, você vê, Spurgeon falou há mais de 100 anos atrás que nós não somos o docinho dessa terra, nós somos o sal, né? Depois disso veio até aquela música, os pregadores começaram a falar muito, né? Agora eu fiquei doce, como caramelo, aquela música lá. Aí os pregadores começaram a falar, nós não somos doce, nós somos sal. Mas Spurgeon já tinha falado há mais de 100 anos atrás. Nós não somos o docinho dessa terra, nós somos o sal dessa terra. Então, nós precisamos exortar os irmãos, precisamos ter essa coragem de chegar, sentar no irmão, conversar com ele, falar, pontuar as coisas. A disciplina eclesiástica é uma coisa muito importante. Há pouco tempo atrás, a gente passou por isso, eu fiz isso na comunidade. O irmão simplesmente começou a tomar atitudes em nome da igreja, sem comunicar a nós na igreja, e eu simplesmente disse a ele, meu irmão, não é para você fazer isso. Né? A partir daquilo ali, as coisas só foram se desandando para o irmão, que por muitas vezes ali foi exortado de pecados que ele cometia, não só por mim, mas por outros irmãos dentro da igreja, e simplesmente resolveu ir embora, resolveu sair. E está escrito lá em Salmo 1, no verso 4, que infelizmente o ímpio ele não permanece na congregação dos justos. Salmo 1, verso 4. Então, quando a pessoa não quer se arrepender, né, de fato, ela é expurgada para fora pela repreensão. Né? Nós não devemos ser legalistas na repreensão, devemos ser bíblicos, amorosos, devemos fazer isso com amor, mas devemos exortar. Uma outra coisa que eu queria citar, que precisa se ter numa igreja, é a evangelização. Uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Já diz uma palavra antiga que virou até ditado, né? Uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Um cristão genuíno, ele evangeliza. Ele fala de Cristo para fora das fronteiras da igreja. Ele não quer só o microfone na igreja. Ele não quer só cantar dentro da igreja. Caio, você já viu quantas igrejas grandes tem com pessoas brigando para cantar, para tocar violão, para pregar, para fazer isso, para fazer aquilo, enquanto existem outras igrejas, igual a gente lá mesmo na nossa comunidade, a gente não tem ninguém nem que toca violão. Por quê? Porque simplesmente ali não se tem status nenhum. Nós estamos ali realmente para fazer o quê? O que Cristo quer. E não tem holofote nenhum para nós. É igual o João Batista falou. O meu negócio é diminuir. Quem vai crescer é Jesus. Isso não atrai, então, o ego das pessoas que querem usar a igreja como palco, né? Querem usar a igreja para se tornarem alguma coisa ou para fazerem negócios, né? As pessoas vão na igreja e elas querem o quê? Estacionar o carro delas na porta para o povo ver qual é a marca, querem fazer negócios dentro da igreja, querem comparar roupas, celulares, relógios e coisas nesse sentido. Então, que evangelho é esse? Né? Então, a verdadeira igreja precisa evangelizar, e evangelização é para fora. Então, eu entendo que tem muitos cristãos que estão cansados dessa vaidade toda, e eles acabam se excluindo aos poucos. Mas eu quero incentivar vocês, meus irmãos, que vão ouvir isso aqui, se Deus quiser, vai chegar até você. Existem igrejas bíblicas que pregam o evangelho, que estão mais preocupadas com a glória de Deus do que com a glória dos homens. Então, por favor, né, por amor à sua alma, não saia de uma igreja bíblica.
Faça como Paul Washer disse, não procure a igreja mais perto da sua casa, mas procure a igreja mais perto da Bíblia. Vá atrás, faça isso, vá atrás de uma igreja bíblica, mesmo que você tenha que andar mais, às vezes pegar ônibus, às vezes gastar um pouco mais de gasolina, mas vá atrás de uma igreja bíblica, porque a sua alma depende disso, a sua família depende disso. Tem coisas na nossa vida que são fundamentais, Deus, a nossa família, o nosso trabalho e a igreja. Então procure uma igreja verdadeira que valoriza, então, esses pontos, né? Caio, eu quero passar para você, para que você possa falar também um pouco sobre isso. Amém. Só uma historinha ilustrando isso aí que você falou, pastor. Às vezes as pessoas querem os holofotes ali, querem cantar para multidões, aparecer, tocar, pregar e assim por diante. Lembro de uma história de Spurgeon também, que uma membra da sua igreja escreve para ele, pedindo para que ela cantasse para Jesus. Então ela escreve uma carta falando Já vi. para o Spurgeon, fala assim, deixa eu cantar para Jesus. E Spurgeon lê a carta e Sim. continua pregando. Ela, não tendo seu pedido atendido, escreve uma segunda carta. Spurgeon lê a carta, a mesma coisa, também deixa, escreve uma terceira carta. E aí, ela, não tendo o seu pedido atendido no seu entendimento, procura o pregador Spurgeon após o culto e fala, o senhor não leu as minhas cartas? Ele fala, não, li todas sim, mano. Ela falou, então, deixa eu cantar para Jesus. Então o Spurgeon ali fala, cante, irmã, cante agora para Jesus. Aí ela fala, mas todo mundo já foi embora. Já tá vendo? Você nunca quis cantar para Jesus, você quis cantar para o povo, né? Não para Jesus. Exato. Então, assim, tá vendo como é o coração humano, né? Cheio de ego, cheio de engano. E as pessoas buscam isso também dentro das igrejas. A vaidade está ali dentro das igrejas também, né? Sim. Mas, assim, para a gente... Tá quase no fim da nossa live aí, para a gente falar um pouco mais de um papel do cristão. O senhor falou da evangelização, nós falamos aqui do papel do cristão dentro do lar, dentro do trabalho, mas há também o papel do cristão trabalhando em prol daquela comunidade, né? Seja ele fazendo algo aonde, igual o senhor falou, assim, tem muitos lugares que necessitam, seja de cantores, de tocadores, de músicos, de pregadores, né? E ali, por não ter um holofote, as pessoas acabam não indo. Seja de servos também, que lavem o prédio da igreja, né? Que contribuam com a igreja de alguma forma. Isso tudo também é papel do cristão. É papel do cristão. Se eu não cuidar da minha comunidade, não cuidar ali da comunidade da onde eu congrego, que papel eu estou fazendo ali, né? Então, assim, se a minha igreja ela precisa de um prédio novo, eu tenho que ajudar, seja construindo, seja contribuindo, seja fazendo algo. Então, é uma coisa também que ficou muito sim, maçante de falar, né? As pessoas de fora da igreja pensam que, por exemplo, quando a gente dá oferta à igreja, a gente está ali dando dinheiro para o pastor, dando dinheiro para o fulano, dando dinheiro para isso, para aquilo, para o fulano, para o pastor gastar com carro, comprar casas maiores e viver no luxo. Existe isso? Existe. Infelizmente, pessoas que fazem isso acabam manchando, maculando a verdadeira igreja. E muitos acabam se esfriando porque olham para essas coisas. Mas como você falou, existem igrejas bíblicas, existe igreja que de fato está preocupada com a glória de Deus, existe igreja que prega a palavra de Deus, de fato, como a palavra de Deus deve ser pregada. Agora, a igreja, ela vive no mundo, né? E o mundo, ele está contido várias coisas. Nós não podemos achar que nós agora somos espíritos e não necessitamos de comer, de beber, de pagar um aluguel, de pagar assim por diante. Mas essa engodo, essa mentira que foi pregada, principalmente aqui no Brasil,
e por muitas denominações pedindo dinheiro e acabando não tendo pregação, e sim só um pedido ali de ofertas, e acaba que mancha o que de fato é preciso. Porque a palavra de Deus diz que o cristão ele deve sim ajudar a igreja, seja financeiramente, seja de outra forma. Paulo diz em Coríntios, né, por um acaso o soldado vai para a guerra com o seu próprio orçamento, seu próprio dinheiro? Claro que não. Né? O exército ali do governo, ele banca o soldado que está lutando. Você acha que Deus não vai sustentar aqueles que de fato ele separou para pregar o evangelho, para levar a sua palavra? Claro que vai. Né? O que nos conforta é saber que Deus ele sempre manda os cristãos verdadeiros, sempre faz com que nós tenhamos os recursos suficientes, né, para exercer o papel. Mas para finalizar, pastor, eu queria deixar essa pergunta sobre esse assunto, porque nós também não podemos fazer desse assunto um tabu. Existe sim o papel do cristão na contribuição, seja ela financeira, seja ela de outra forma, num trabalho voluntário e assim por diante. A questão é que muitos mentem e usam passagens bíblicas para mentir, para enganar o povo, para tornar o povo escravo de uma doutrina que, de fato, é uma falsa doutrina. Mas eu queria que o senhor explanasse nesse finalzinho que nos resta sobre esse assunto, porque ele ainda é um tabu para muitos, né? Muitos até vão na igreja, percebem ali uma igreja bíblica, mas quando a igreja, que de fato tem que fazer esse papel de pedir algo, acabam, tá vendo? Sabia que tinha alguma coisa, sabia que no final ia ter, mas não é assim, né? Tem que ter esse discernimento. Queria que o pastor falasse sobre isso. Sim. Meus irmãos, isso não é uma coisa inventada por nós, né? A questão das contribuições. A gente encontra desde o princípio da igreja, em Atos, várias vezes, né? Paulo falando sobre ofertas, nas igrejas que ele estava plantando, né? Nós temos o exemplo ali em Corinto dele pedindo oferta para a igreja de Corinto para levar essa oferta para a igreja da Macedônia, que era uma igreja mais pobre. Então, biblicamente, para o que serve a oferta? Se você for olhar para as escrituras ali, então, principalmente em Atos, e também nas epístolas, você vai ver que as ofertas eram levantadas para o sustento dos missionários. Isso aí não tem discussão. É simplesmente você pegar o texto, abrir e ver, né? Então, os missionários eram sustentados pelas ofertas da igreja, como bem já falou o Caio, como que nós vamos para a guerra com o nosso próprio orçamento se nós estamos trabalhando na guerra? Não tem como. Então nós estamos o quê? Orçados por quem está patrocinando, financiando, né? As ofertas também elas são importantes para o sustento da igreja local, né? E também daqueles que estão se preparando para o ministério. Então, os seminaristas, as pessoas deveriam... eu acho isso incrível. A verdade é que os seminaristas eles deveriam ser patrocinados para estudar, porque eles estão se envolvendo numa obra muito maravilhosa e entrando numa seara que pouca gente quer entrar. Eles deveriam ser patrocinados. E as igrejas, então, deveriam patrocinar. As igrejas também, elas pedem ofertas e contribuições para ajudar os órfãos, as viúvas, os pobres. A igreja ajuda os necessitados. A igreja também ela tem o seu papel e não adianta as pessoas dizerem porque não existia prédios no começo da igreja. A igreja precisa de condições para manter a sua estrutura física, não é? Porque na sua estrutura física há a organização, a comunhão da igreja, onde todos se reúnem, não é? Toda semana e tudo mais. Então, a Bíblia fala sobre isso. Agora, é simples, é você olhar para como a pessoa tem exposto isso. Por isso, o último ponto que eu queria citar aqui é que para você encontrar uma igreja bíblica, você tem que olhar quais são as credenciais do pastor. Porque tem muita coisa aí que se chama de pastor que não é pastor, não.
Quais são as credenciais? Tem uns caras que têm carisma e eles simplesmente enganam as pessoas no carisma. Não é pastor, não é? Qual é a credencial desse pastor? Esse pastor, ele se desenvolveu aonde? Ele estudou aonde? Ele foi formado como, né, como cristão? Quais são os frutos de caráter que ele propõe, que ele dá? Então, um pastor, ele precisa ter essas coisas. Agora, o que a gente mais vê são pastores que carregam no currículo escândalos. Pastores com passagem pela polícia, pastores com problema de escândalos sexuais, pastores em segundo, terceiro casamento, uma bagunça danada. Então, quando você for olhar para uma igreja, olhe para a família pastoral e olhe para a família dos obreiros, porque isso é o que Jesus mesmo nos ensinou através de Paulo, né? Que o pastor, o presbítero, o diácono deve ser o quê? Marido de uma só mulher, deve ser sensato, equilibrado, hospitaleiro, não dado a muito vinho, etc, etc. Ele vai falar mais sobre isso. Então, é fundamental que você entre numa igreja e não fique nela só pelo que o pastor parece ser. Ah, o pastor é tão carismático, tão cativante. Não, não é só isso. Olha os frutos do caráter dele. Olha os frutos da família dele. Porque se não conseguir cuidar da própria família, não vai conseguir cuidar da igreja de Deus. Isso também tem que tomar cuidado para não cobrar perfeição do pastor, dos obreiros, porque não tem. Mas é fundamental que se tenha, né, essas noções principais aí de caráter, de hombridade e tudo mais, que a própria palavra diz. Caio, por fim, passando, acho que não vai dar tempo de passar para você, mas a última coisa que eu queria falar é que a igreja ela precisa muito de envolvimento com discipulado, né? As pessoas que vão à igreja, elas precisam ser discipuladas. Então, eu queria que você falasse brevemente aí, eu acho que o nosso tempo aqui vai acabar, né? Uhum. Mas que fique assim, acho que deu para os irmãos entenderem bem o nosso intuito e saber que o cristão sim tem um dever na igreja, assim como a igreja tem um dever na sociedade. Mas a igreja é formada pelos membros, pelos cristãos. Então eu espero que cada um aqui possa de fato ser edificado por essa conversa, que de fato Deus possa tocá-los e que se você que está nos ouvindo ainda não entendeu o que é uma igreja, procure uma igreja bíblica, uma igreja histórica, uma igreja que de fato pregue a palavra de Deus. E eu deixo aqui o meu agradecimento ao pastor pela conversa e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Entrego a palavra a você, pastor, para as últimas considerações. Amém, amém, meus irmãos. Então é isso, que Deus abençoe. Se você puder depois, compartilhe essa live que vai ficar disponibilizada. A gente vai tentar colocar no YouTube também. Que Deus em Cristo abençoe você, sua família, sua igreja e as lideranças eclesiásticas também. Caio, então foi um prazer a gente ter conversado hoje, tá? Estamos juntos, então. Deus continue abençoando você, a sua casa, né? O seu filho que está sendo gerado, graças a Deus. Amém. Então, com toda a saúde, que o Senhor Deus continue operando de forma maravilhosa. Amém? Então é Amém. isso. Igualmente, meu irmão. Boa Muito noite. obrigado. Boa noite. Um Graça e paz a abraço. todos. Tchau, tchau. Amém.